meus queridos, tudo bem com vocês? E aí, estão se cuidando direitinho, né? Lava sempre as suas mãos, fique em casa, mas não esqueça de estudar, né? Vamos estudar em casa para não perdermos tempo e aprendermos um pouquinho mais. Nós vamos hoje corrigir nossa atividade sobre ideias de estatística, lá da página 184 em diante. Mas para isso nós precisamos ler o texto da página 183, que diz assim: o Brasil ganhou a Copa do Mundo em 1994. Antes disso, a última conquista do título havia sido em 1970. Se somarmos 1970 mais 1994, obteremos 3.964. A Argentina venceu a Copa do Mundo em 1978 e o fez novamente em 1987. Somando 1978 mais 1986 é igual a 3.964, ó, mesma soma que teve lá no Brasil. A Alemanha, por sua vez, ganhou a Copa em 1990. Além disso, foi em 1974. Somando 1990 mais 1974, também dá 3.964. O Brasil ganhou a Copa do Mundo em 2002 e também foi o vencedor da Copa em 1962. Conferindo, 1962 mais 2002 dá 3.964 também. Seguindo essa lógica, estimava-se que o ganhador da Copa de 2010 seria o mesmo de 1954. Somando 1954 mais 2010 é igual a 3.964. E a Copa do Mundo de 1954 foi vencida pela Alemanha. Será que essa estimativa funcionou? Não funcionou, mas chegou perto. A Alemanha saiu na semifinal e a Espanha foi a campeã do mundo. Triste mesmo foi a derrota do Brasil para a Alemanha da Copa de 2014. Quem é que não esquece, né? Com um placar de 7-1. Achamos que ninguém estimou esse placar. Ninguém mesmo, né? Jogou que o Brasil perderia de 7-1 para a Alemanha. Que triste, hein? Que decepção. Então aí, ó, foi uma estimativa, né, que foi feita e a última não deu certo. Será por que a última não deu certo, hein? Vamos lá para a correção? Questão 11. Com base no texto da página anterior sobre a Copa do Mundo, responda as questões. Na última situação, o resultado real se confirmou ou não? Não confirmou, né? Em sua opinião, houve algum erro na estimativa? O que você acha? Houve algum erro? Com certeza não foi um erro. Sabe por quê, crianças? Porque foi uma estimativa. Estimar não implica encontrar valores reais ou exatos. É uma estimativa, é uma suposição, certo? Letra C. Marque o significado da expressão chegou perto. O que quer dizer chegou perto? Quer dizer que foi uma estimativa boa, né? Chegou perto. D. Então, o que é estimativa para você? A Pro já está dando, né, uma ajudinha aqui do lado, olha. Estimativa é o cálculo de valor aproximado, a avaliação aproximada que se realiza sobre alguma coisa, né? Então, isso é que é a estimativa. Mas para você chega a essa conclusão também ou você tem outra ideia, né, a mais do que essa? Questão agora 12. Estimou-se que no ano de 2017 havia 16,9 milhões de mulheres e 13,3 milhões de homens com mais de 60 anos de idade no Brasil. Você observa aqui ao lado a soma, né, de 16,9 mais 13,3 deu 30,2, né? 30,2 é a estimativa de quantidade de pessoas com idade com mais de 60 anos no Brasil. Aí, Enoque diz o seguinte: Edith, eu acho que existe aproximadamente 28 milhões de idosos em nosso país. Já Edith diz o seguinte: isso é pouco, Enoque. Acredito que existam pelo menos 30 milhões. Nesse caso, quem estimou melhor foi
Edite, né? Porque estimativa é para quem chega ao exato mais próximo, ao resultado mais próximo. E Edith aproximou mais, ela disse 30 milhões. E o resultado lá, né, que aproximou foi o de Edith. Próxima questão é a questão 13. Observe o quadro a seguir. Olha só, aí tem um quadro da população de algumas cidades do estado do Acre. Primeiro aí, você observa o título, né? O título está expressando aí o assunto da tabela. Depois do título, vem o cabeçalho, né? Indicando o que há em cada coluna. Aí tem a coluna das cidades, com os nomes das cidades, e a coluna dos habitantes. Cada linha, né? Aí tem colunas e linhas. As colunas, tem duas colunas, coluna da cidade e coluna dos habitantes. E temos algumas linhas. Cada linha está com o nome da cidade e a quantidade de habitantes referente à cidade. Né? Que isso aí, essas linhas aí, apresentam os dados, é o corpo da tabela, né? É o corpo do quadro. E por último vem a fonte, que foi, né, de onde foi retirada essa tabela, né? Onde mostra que onde foram extraídos os dados para a organização da tabela, ok? Então, letra A. As informações acima estão organizadas em forma de tabela, né? Já falamos. Qual é o título? O título está lá em cima. É a população de algumas cidades do estado do Acre. De onde essas informações foram extraídas, né? Qual é a fonte? Qual a fonte que foi tirada essas informações? Fonte IBGE 2017. Letra D. Qual das cidades apresentadas é a mais populosa? Aí você conferiu lá no gráfico e descobriu que a mais populosa é Rio Branco, com 383.443 habitantes. Letra E. Qual das cidades citadas é a quarta mais populosa? A quarta mais populosa é Tarauacá, com 40.024 habitantes, certo? Agora nós vamos para a questão 14. Essa questão 14 era para você fazer no caderno, tá? Se você conseguiu fazer no caderno, tire a foto e posta lá no sistema para dar uma conferida, né? Porque aqui não tem espaço para você responder. Você iria responder lá no caderno. Você iria recortar de um jornal, de uma revista, né? De um livro velho, um gráfico que apresente informações a respeito do Brasil. Depois, cole-o em seu caderno e responda as questões aí, né? A, B, C, D, E e F, né? A Pro escolheu esse gráfico aqui, mas você poderia escolher qualquer um outro gráfico. Só coloquei esse para você ter uma ideia. E aí você ia dizer qual o assunto do gráfico, né? O título, na realidade, colocar o título. Em sua opinião, as informações foram extraídas de uma fonte confiável? Você ia conferir qual é a fonte e dizer, né, se você acha que essa fonte é confiável ou não, porque alguns sites não são confiáveis, né? Fala algumas coisas que não são verdadeiras. Que tipo de gráfico você encontrou, né? Tem vários tipos de gráficos. Tem forma de tabela, tem gráfico de barra, tem gráfico em forma de pizza, né? Qual deles você recortou? Letra D. Que informações são dadas no eixo horizontal? No eixo assim, ó, digamos, né? A linguagem que eu tinha falado com vocês. Deitado, na linha. Que informação é dada aí no corpo, no caso, né? Na linha, em linhas. E que informações são dadas no eixo vertical? No eixo em pé, na coluna em pé, que informação é dada? E por último, letra F, seu gráfico tem legenda? Você vai ver se do ladinho do gráfico tem alguma legenda e vai informar se tem ou não, ok? Próxima questão, questão 15. Aí tem 3 informações relacionadas ao nível de escolaridade no Brasil. Tem um texto, tem uma tabela e tem um gráfico.
certo? Aí tem 3 tipos de informações contando sobre a mesma coisa, sobre o nível de escolaridade. Letra A. Qual das maneiras de apresentar as informações você prefere? Você prefere texto, tabela ou gráfico? Por quê? Aí você vai explicar por quê. Eu prefiro o gráfico, né? Porque é mais fácil de entender. Você vai batendo o olho, você já vê, é mais claro as informações, dá para entender mais rápido. Pergunte a um adulto por que gráficos e tabelas são muito utilizados atualmente e escreva suas conclusões abaixo. Aí você poderia ter perguntado, né, sua mãe, seu pai, se você tem um irmão adulto. Você ia perguntar a alguém adulto para ajudar você na resposta. Letra C. Em sua opinião, qual dos recursos a seguir permite ver e interpretar informações mais facilmente? Eu acabei já dando a minha opinião, né, baseada na letra A. Para mim, a mais fácil de interpretar informações é o gráfico. Você concorda comigo ou você acha outro recurso mais fácil? Aí é a sua opinião, tá bom? E letra D, você mudou de opinião quando respondeu aos itens anteriores e por que você mudou de opinião se você mudou. Certo, galerinha? Então, essa foi a nossa correção da atividade matemática. Te espero ter ajudado a você entender um pouquinho mais sobre ideia de estimativa. E você irá fechar esse capítulo fazendo a atividade das páginas 188 e 189. Combinado? Então, boa sorte, um grande beijo e até a nossa próxima aula de matemática. Fique com Deus.